Começando então agora o estudo das epístolas paulinas. O que são as epístolas paulinas? São as cartas escritas por Paulo. A gente vai começar então falando o quê? Dentro dessas epístolas paulinas, a gente vai ter classes de cartas que depois a gente vai ver um pouquinho melhor. Mas essas cartas elas foram escritas para quê? Para notificar a igreja, para dar notificações, para acompanhar a igreja, para passar instruções para a igreja da época. Então a gente vai começar só discutindo o seguinte: elas têm uma cronologia diferente do que a gente encontra nas nossas Bíblias. As nossas Bíblias elas foram organizadas para que as cartas de Paulo elas estivessem dispostas da maior para menor, mas não na ordem cronológica. A ordem cronológica dessas cartas ela é essa aqui. Ela começa então de 50 a 51 depois de Cristo, né? Primeira e segunda Tessalonicenses, 55 a 57 depois de Cristo, primeira e segunda Coríntios, Gálatas e Romanos, 60 a 62 depois de Cristo, Filipenses, Colossenses, Efésios, Filemão e Hebreus, 64 e 65 depois de Cristo, primeira e segunda Timóteo e Tito. Tem uma pequena margem de erro, tá? Nessas datações. Essas margens de erro elas são calculadas pelos períodos históricos e tudo mais, mas ela pode ocorrer se for pesquisar em outro material, em outro lugar, pode ser que as datas sejam um pouco diferentes, mas isso é por causa da datação, do sistema de datação usada para essas cartas. Então a gente começa com primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, que foi escrita entre 50 e 51 depois de Cristo. Essas duas cartas, né, elas foram escritas na cidade de Corinto durante a segunda viagem missionária dele. A primeira carta ela foi motivada pela gratidão que ele sentiu pelo retorno de Timóteo. Timóteo tinha retornado e ele sentiu uma gratidão e escreveu essa carta. A segunda ela foi escrita um pouco depois, um tempo depois. Depois, entre o ano 55 e 57 depois de Cristo, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas e Romanos. A carta aos Coríntios, as cartas, né, aos Coríntios, elas foram escritas durante a terceira viagem missionária de Paulo e elas foram escritas justamente para esclarecer alguns desentendimentos que estavam acontecendo, para colocar em ordem um pouco mais a igreja que estava começando em Corinto. Então, para isso, ele escreveu essas cartas. Tinha algumas divergências doutrinárias acontecendo, algumas coisas assim. Então, ele escreveu as instruções para a igreja se equilibrar um pouco, para alinhar as informações, para alinhar o procedimento e a doutrina em Corinto. Aos Gálatas, provavelmente ela não foi escrita de uma vez só, ela foi escrita em partes e inclusive em outras cartas a mais. É provável que Paulo não tenha escrito somente as cartas que estão no Novo Testamento, né, que fazem parte do cânon do Novo Testamento, mas é bem provável que ele tenha escrito mais cartas. Por que elas não estão na Bíblia? Porque elas foram cartas de instrução, cartas pessoais, cartas que não tinham um conteúdo para que a gente pudesse ocupar hoje na parte espiritual da igreja, na parte espiritual tanto da igreja quanto na nossa vida particular, né? Então, por isso é acreditado que Paulo tenha escrito mais cartas ao longo do ministério dele e enviado para todas as comunidades que ele passou, mas algumas não fazem parte da Bíblia justamente pelo conteúdo, né? As cartas inspiradas pelo Espírito Santo, em que Deus dirigiu e que Deus instruiu para que fizessem parte do Novo Testamento, fizessem parte desse nosso volume de informação que a gente tem hoje nas mãos, elas são as que constam na nossa Bíblia. As outras elas foram materiais de materiais administrativos, materiais pessoais e algo semelhante a isso. Então, a Galácia ela tinha comunidades espalhadas dentro da região da Galácia, então possivelmente ele escrevia cartas para essas comunidades. E ele explica nessa carta qual que era o propósito da lei de Moisés, né? Qual que era esse propósito. Depois a gente teve a Epístola aos Romanos, que a gente terminou de estudar agora há pouco tempo. Ele escreveu quando estava em Corinto, ele não conhecia ainda pessoalmente essa comunidade.
Então ele começou a passar instruções através dessa carta para essa comunidade que ele ainda não conhecia. Depois, entre o ano 60 e 62 depois de Cristo, Filipenses, Colossenses, Efésios, Filemão e Hebreus. Paulo escreveu essas cartas durante a primeira prisão dele em Roma. É bem provável que tenha sido nesse período. Aos Filipenses, ele escreveu para expressar a gratidão e o afeto pelos santos de Filipos e também para animar eles. Por quê? Porque eles sabiam que ele estava preso, então eles ficavam um pouco abatidos com isso. Mas Paulo encorajava a igreja, encorajava a comunidade através dessa carta, né, aos filipenses. Colossenses, ele recebeu notícias de que os santos da cidade de Colossos, da região de Colossos ali, eles estavam incorrendo num erro grave, eles estavam cometendo uns erros graves. E eles acreditavam o quê? Que a perfeição era o resultado da parte externa, não do desenvolvimento do caráter de Cristo. Então, Paulo, através da epístola aos Colossenses, instruiu eles a corrigir esse modo de pensar. Ainda nessa datação, né, nessa idade, a epístola aos Efésios ela é de grande importância. A epístola de Efésios ela é muito conhecida. Ela fala muito da Igreja de Cristo. Ali a gente encontra a descrição da armadura de Deus, né, em Efésios 6. É uma carta bastante lida, bastante estudada, bastante debatida, porque ela tem um conteúdo voltado para a igreja. Então é muito interessante. Claro, não excluindo o uso pessoal também, que ela também tem um uso pessoal para nós, né? Depois, a Epístola de Filemão, ela é uma carta particular, mas que foi inspirada pelo Espírito. Por quê? Porque essa carta Paulo escreveu para Filemão. Filemão não é uma região, Filemão não é um país, embora já tenham ouvido pregações que citam como uma região ou um país, mas não é, é uma pessoa. Uh, e ele fala de Onésimo, um escravo, né, que havia roubado o senhor dele, que era Filemão, e depois fugiu para Roma. Paulo conheceu ele na prisão, escreveu essa carta, então foi uma carta pessoal, mas por causa da simbologia contida nela, nós ainda hoje podemos usá-la como base de fé para muitas coisas. E a Epístola aos Hebreus, os judeus membros da igreja, né, ele escreveu para eles a fim de persuadi-los de que a lei de Moisés ela tinha sido cumprida em Cristo. Ela foi complementada por Cristo, né? 64, 65 depois de Cristo, 1ª, 2ª de Timóteo e Tito. Paulo escreveu essas cartas depois de ser liberado do seu aprisionamento, né, do primeiro aprisionamento em Roma. Ele viajou para Éfeso e ali ele deixou Timóteo. E quando ele deixou Timóteo ali, a missão de Timóteo foi organizar a doutrina daquelas comunidades. E depois ele ia retornar, né? E Paulo escreveu a primeira epístola a Timóteo, muito acreditado pelos estudiosos que foi da Macedônia que ele escreveu, para dar um estímulo para Timóteo ter um ânimo daquela missão que ele deu anteriormente para ele, a respeito de organização da igreja. Paulo, ele tinha esse hábito, ele tinha um hábito de encorajar a igreja através das suas cartas. As cartas elas eram naquela época a atração principal da igreja quando chegavam, né? E ainda aqui ele escreveu depois a epístola de Tito, né? Numa época que ele estava livre do cativeiro. Provavelmente ele estava em Creta, porque Tito servia ali. O tema principal da carta é a importância de viver em retidão e a disciplina dentro da igreja. Então é uma carta que fala bastante sobre a disciplina que devemos ter dentro da igreja. E a segunda carta a Timóteo, né? Foi a segunda vez que ele esteve preso, pouco antes do martírio de Paulo. Né? Ali a gente encontra as últimas palavras de Paulo. Ali a gente encontra as últimas palavras escritas de Paulo. Né? Agora indo para um aspecto mais geral. As cartas paulinas, né, elas foram escritas no grego koiné. Elas não foram escritas em hebraico, elas foram escritas no grego koiné. O grego koiné
ele é o grego helenístico, o grego popular, a forma popular do grego, que emergiu na pós-antiguidade clássica, né, de 300 a.C. a 300 depois de Cristo. A saudação paulina é graça e paz. A expressão que ele usa é essa. A expressão ela vai juntar os dois aspectos dos povos judeu e do povo helênico, né? O judeu cumprimentava ainda hoje, né, dizendo shalom, que é a paz, a saudação e vários outros significados, porque é uma palavra com mais de um significado. E a literatura helenística, elas usavam a saudação de graça. Paulo então misturou as duas, graça e paz, para englobar todos os ouvintes dele numa mensagem, para não puxar para um lado nem para o outro. Ele pegou essa saudação e englobou os dois povos que ouviam ele através das cartas. Essas cartas elas chegavam através de um mensageiro até a igreja e ali era reunida a comunidade para leitura dessa carta. Alguém lia essa carta e isso era expresso para a igreja, para a comunidade, né? Sempre quando eu falo igreja, entenda a palavra comunidade, porque a palavra igreja não era muito usada na época. Ela era uma reunião de pessoas, era uma comunidade que tinha naquela época. Então, o que que acontece? A gente sabe que essas cartas, elas eram instruções para a igreja local, para as comunidades locais, e elas eram lidas para aquela comunidade. Então, ali tinha gente da cultura hebraica e também tinha gente da cultura helenística. Então, ele usava essa saudação para não ser tendencioso, para ele não puxar para nenhum lado da conversa. Então ele usava essa saudação. Ainda hoje a gente pega muitas pessoas que usam uma linha paulina de pregação ou de doutrina, que o cumprimento justamente é graça e paz, né? Eles começam as atividades e tudo mais saudando com graça e paz. No início das cartas, ele sempre ressalta o papel dele como apóstolo, o chamado como apóstolo. Sempre lembrando que o apóstolo, a própria palavra apóstolo, significa o mensageiro, o enviado, né? Aquele que foi enviado para alguma coisa. Então, essa é a saudação que ele usava e ele se colocava à disposição da igreja, mostrando o ministério apostólico dele. E as cartas paulinas, pelo estudo de forma de literatura e tudo mais, os estudiosos eles acreditam que Paulo escrevia, ditava, né, essas cartas quando ele estava em movimento, quando ele estava saindo de algum lugar, quando ele estava indo de um lugar para o outro. Então eles acreditam que alguém andava com ele. Alguns chamavam de secretário ou outros termos, né? E essa pessoa andava com ele e ele ia ditando essas cartas, essas epístolas no caminho. Então, pelo jeito que foram escritas, eles acreditam que foi exatamente dessa maneira que foram ditadas essas cartas, enquanto eles estavam em movimento. No Novo Testamento, a gente não tem só as cartas de Paulo, embora elas constituam uma boa parte, mais da metade do Novo Testamento, elas são as cartas de Paulo. Então, a gente sabe que dentro de todas essas cartas existem cartas que não são de Paulo. E Gebel e Wheeler eles categorizam as cartas, as epístolas do Novo Testamento em quatro modalidades. As primeiras são as cartas genuínas de Paulo. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, 1 Tessalonicenses e Filemão. Essas aqui são cartas que, sem sombra de dúvida alguma, foi Paulo que escreveu. O segundo grupo são as cartas supostamente escritas por Paulo, mas cuja autenticidade é objeto de disputa, que é 2 Tessalonicenses, Colossenses e Efésios. Ainda hoje existem estudiosos que põem em dúvida a autoria dessas três cartas, se foi Paulo ou não que escreveu. Depois a gente tem as cartas pastorais, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. A gente vê que das quatro modalidades, dos quatro agrupamentos que a gente tem das cartas no Novo Testamento, três deles são cartas escritas por Paulo. Então, ele escreveu uma boa parte do que nós conhecemos como Novo Testamento, né? E as cartas gerais,
Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Essas cartas, elas também são conhecidas como cartas católicas, não por causa da Igreja Católica, mas por causa da palavra católico, que significa universal. A palavra católico, a origem dessa palavra e o significado da palavra significa universal. Então, essas cartas são cartas universais, são epístolas gerais, cartas universais, que são essas que são citadas aqui. Então, essas cartas, elas servem para quê? Hoje em dia, trazendo para a nossa realidade, elas são um material que foi inspirado pelo Espírito Santo, por isso que elas constam na nossa Bíblia, e elas servem tanto para a doutrina eclesiástica, tanto para uma doutrina da igreja, quanto para uma doutrina pessoal, para nós termos a nossa vida regrada por alguma coisa, por um norte dado por Deus. Então essas cartas elas vão apresentar para nós o pensamento que Deus tem a respeito de alguns assuntos que foi expresso, nesse caso dessas que nós estamos estudando, foi expresso por Paulo. Paulo, que era uma pessoa que tinha uma comunhão com Deus, como a gente sempre fala, de tal nível que ele chegou a falar para nós sermos imitadores dele, assim como ele era imitador de Cristo. Então, nós temos o aval de uma pessoa que imitava Cristo, ou seja, ele buscava deixar a mente dele parecida com a mente de Cristo. Por isso, essas cartas que foram inspiradas pelo Espírito Santo, que constam nas nossas Bíblias, elas são para nós uma boa base da nossa fé. Então, esse foi o primeiro overview que a gente teve sobre as cartas paulinas. A partir da próxima, a gente vai detalhar algumas coisas de algumas partes dessas cartas. A gente não vai ver individualmente uma por uma, mas nós vamos ver alguns segmentos dessas cartas para a gente entender um pouquinho melhor. Beleza? Então era isso, pessoal. Deus abençoe e até a próxima.